Olá, boa noite, salve Maria Santíssima. Para quem não me conhece, eu sou Liliane Lopes, da página Psicologia Católica, do curso Educação Católica dos Filhos. Sejam muito bem-vindos a essa segunda aula da Cruzada Eucarística Infantil. Hoje nós vamos falar mais especificamente sobre a devoção ao Santíssimo Sacramento e a base principal que nós vamos usar para essa aula de hoje será este livro, Devocionário Infantes do Santíssimo Sacramento, que está sendo vendido pela editora Magnificat. Alguns adquiriram o livro e ainda não receberam. O pessoal da editora explicou que houve um atraso na entrega, parece que eles iam entregar ainda essa semana para a editora, a gráfica atrasou a entrega do livro e vão entregar essa semana para a editora e a editora vai começar a fazer as entregas, tá? Então, se você comprou o livro e ainda não adquiriu, ainda não recebeu, ainda não chegou na sua casa o seu exemplar, fique tranquilo que vai chegar, né? Teve esse atraso, mas vai chegar e em breve você terá em mãos o seu livro, né? Então sejam muito bem-vindos, boa noite para cada um de vocês que já estão aqui, Maiara. Maiara, vou contar mais uma vez com sua caridade de salvar essa live. Eu e meu esposo estamos tentando descobrir, tentando ver se a gente consegue aprender a gravar. Ele vai fazer o teste, mas nós não temos certeza se vai dar certo, então se a senhora puder nos fazer mais uma vez essa caridade, né, nós desde já lhe agradecemos. Márcia, Nando, sejam todos muito bem-vindos. E então, enquanto o pessoal vai entrando, e acho que a gente já pode ir começando, porque vai ficar gravado, e daí quem não acompanhou desde o início poderá acessar depois e assistir a live com a aula completa, tá certo? Se você ainda não assistiu à primeira aula, Deus lhe pague, Maiara, ela está disponível no YouTube. Eu fiz sozinha uma playlist que é algo assim grandioso, né, para se tratando da minha pessoa que não entende nada dessas coisas. E eu fui mexendo lá e consegui colocar o vídeo numa playlist. Olha só que legal. E o nome, não sei se o nome da playlist, se tem o nome lá da playlist ou tá só o nome do vídeo, eu não sei muito bem, mas está lá a primeira aula da Cruzada Eucarística Infantil. Então, quem não assistiu pode acessar depois lá no meu canal do YouTube, que estará disponível lá a primeira aula e essa também vai ficar disponível como todas as aulas, certo? Bom, então, lembrando que o tema central dessa aula de hoje, essa segunda aula, na primeira aula nós falamos um pouco sobre a Cruzada Eucarística Infantil, contamos a história da cruzada que teve, né, das crianças, uma coisa maravilhosa, de encher os olhos, de encher o coração, de desejar que os nossos filhos também sejam parte desse grupo, desses soldadinhos, desse exército de Nosso Senhor. Esse é o objetivo desse mini curso, né? Fazer com que os nossos filhos possam também contribuir dessa forma tão rica para o bem da igreja. E daí na primeira aula nós falamos um pouco dessa história, contei para vocês também um pouco como que nasceu esse projeto. E na aula de hoje, então, nós vamos adentrar um pouco mais na prática do que se pretende com a Cruzada Eucarística Infantil. E a primeira devoção que nós vamos trabalhar mais a fundo, que é essa de hoje, é a devoção ao Santíssimo Sacramento. Daí eu volto a dizer que a base principal para esta aula é este devocionário. Eu vou explicar algumas coisas dele e ele está disponível para compra, quem ainda não adquiriu, e de todo jeito eu vou fazer o possível para que vocês tenham o máximo de informações possível do livro, que é independente de quem já teve. Quem comprou, depois quando pegar o seu exemplar já vai ter uma noção boa do devocionário. Quem adquirir depois, né, também já vai ter. E quem por um acaso não comprar, mesmo assim poderá saber o que é essencial para fazer com que os seus filhos se tornem verdadeiros devotos do Santíssimo Sacramento. Bom, vamos recordar aqui alguns pontos
relacionados à cruzada. Em alguns momentos, então, talvez a gente vai repetir algumas coisas que já foram ditas na aula anterior, mas isso, além de ser didático, por nos ajudar a memorizar, também é necessário para que possamos recordar alguns pontos importantes que farão toda a diferença no conteúdo dessa aula de hoje, tá bom? Então, Janete, Taylor, Paty, sejam todos bem-vindos. Juliana. Então, uma das características da cruzada é a ênfase na devoção ao Santíssimo Sacramento. Como o próprio nome diz, né? A cruzada é eucarística, então não poderia ser de outra forma. A criança, então, que faz parte da cruzada, ela, por suas comunhões, oferece a si mesmo em sacrifício, unida ao supremo sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo na Santa Missa. Então, olha que coisa mais bela e tão necessária para os dias em que vivemos. Não é de admirar que uma das consequências da cruzada que teve foi o nascimento de milhões, não sei se milhões, mas multidões de vocações. Muitas vocações surgiram a partir da oração das crianças, dessa entrega tão bela, desse sacrifício que as crianças fizeram nesse tempo. E elas tinham algumas obrigações. Dentre elas, a primeira coisa que essas crianças, que eram ali inscritas na cruzada, faziam, antes até de abrir os olhos, acordavam e já faziam de todas as manhãs a sua oferta diária, com uma oração muito bela, que eu quero ler aqui para vocês verem como é belo e se imaginem, e se começa a imaginar o seu filho, sua filha, todos os dias pela manhã, já acordando e fazendo a primeira coisa que faz, o primeiro pensamento que lhe vem em mente é a oração da oferta diária ao Santíssimo, ao Divino Coração. E a oração é a seguinte: Coração divino de Jesus, através do coração mais puro de Maria, ofereço-vos todas as minhas orações, pensamentos, palavras, ações, alegrias e sofrimentos deste dia, em reparação por todos os meus pecados e por todas as intenções do vosso divino coração na Santa Missa. Ofereço-vos todas elas, e em particular pelas intenções do mês, e daí eles vão dizer quais que são as intenções do mês, e também poderão colocar alguma intenção particular que tiverem, né? E daí você está ensinando ao mesmo tempo as crianças a rezarem pelas grandes causas da humanidade, pela vocação, pelas almas do purgatório, pela conversão dos pecadores, pelo nosso governo, pelo nosso país, pelos enfermos, enfim, por todas as intenções de modo mais amplo, mas mesmo as particulares. Então, imagine seu filho acordando todos os dias pela manhã e a primeira coisa que lhe vem em mente é uma entrega total de si mesmo a nosso Senhor Jesus Cristo. Entre oferecer o seu pensamento, as suas ações e tudo que ele vai fazer naquele dia para nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é muito bonito de se ver. Nessa oração aqui, eu vou disponibilizá-la depois, não sei se hoje, né? Mas no máximo amanhã, se eu não fizer isso hoje mesmo, amanhã eu vou disponibilizá-la como que eu posso fazer? Vou colocar no Stories, às vezes eu coloco até no feed também para ficar lá fixo, daí coloco no Stories e coloco no destaque, eu acho que eu sei fazer isso. Vou fazer, de alguma forma eu vou disponibilizá-las aqui pelo Instagram, porque eu não sei qual outra forma de fazer isso. Então, durante todo o dia, a criança era convidada e aos poucos ali ia se acostumando com a renovação dessa entrega, desse ato de consagração total de si mesmo a nosso Senhor. E à noite, eles anotavam, né, tinham ali uma forma de anotar, tinha um livro de anotação, onde eles anotavam diariamente os sacrifícios que eram feitos, as comunhões, as orações, tudo era anotado ali naquele papelzinho durante o dia inteiro. Isso era chamado, né, tudo que eles fizeram o dia inteiro em prol da cruzada era anotado e era depois contabilizado e, né, enviado
ali para os responsáveis, que contabilizava tudo isso num só e depois eles davam a contabilidade final do mês. Então foram tantas comunhões eucarísticas, foram tantas rezas do Santo Rosário, tantas rezas do terço, tantos sacrifícios, tudo oferecido por puras e inocentes crianças. Imagina então a alegria e a satisfação do coração de nosso Salvador. E essa contabilidade era chamada de os tesouros da Cruzada Eucarística. Daí existe então até um livro que tem alguns tesouros de exemplos tirados aí dessa vivência das crianças. E esse tesouro ele era oferecido diariamente nas santas missas, que já tinham, né, os diretores espirituais, os padres que acompanhavam a cruzada, e já ofereciam diariamente os oferecimentos das crianças na Santa Missa. Então, a Santa Missa é a bandeira da cruzada eucarística, é o centro ali em torno do qual circulam todas as outras devoções, todas as outras ações da cruzadinha. Como a cruzada das crianças ela é, acima de tudo, eucarística, a comunhão, a Sagrada Comunhão, é a arma por excelência do cruzado. Né? Quem é o cruzado? É a criança que pertence à cruzada eucarística infantil. E aí, então, a sua principal arma, a Santa Comunhão. Depois a gente, né, mais pra frente a gente vai falar um pouco mais sobre essa questão da comunhão, da idade, da forma de preparar e etc. Bom, eles tinham também um programa espiritual. E esse programa, nós falamos um pouco semana passada, retomando aqui rapidinho, consistia principalmente, né, resumidamente, em 4 palavras. A oração, né, era reza, comunga, sacrifica-te e sê apóstolo. Então, primeiro, rezar. Os cruzados, eles devem rezar diariamente o ato de oferecimento, esse que eu já falei para vocês, e aos poucos eles são convidados a entender adequadamente a oferta que todos os dias eles fazem como um ato de consagração ao Sagrado Coração, feito em união com o sacrifício da Santa Missa e através do coração imaculado da Santíssima Virgem Maria. Aos poucos eles fazem e aos poucos eles vão compreendendo que sentido que tem isso, por quê e qual que é a beleza, e vão aderindo à ideia e vão aprendendo cada vez mais a amar verdadeiramente esse Deus pelo qual eles se entregam diariamente. E também eles têm a obrigação de rezar todos os dias ao menos uma dezena do rosário. E aí vai de acordo com a idade, com a disponibilidade, mas eles são convidados a rezarem cada vez mais o Santo Terço, o Santo Rosário. A comunhão, né? Comunga, além de rezar, comunga. Os cruzados são convidados a assistir à Santa Missa e a receber a comunhão o mais cedo possível, o mais rápido possível, fazer a primeira comunhão e receber mais frequentemente possível e mais fervorosamente possível. E pelo menos, o que se espera é que essa comunhão seja feita pelo menos uma vez por semana, né, preferencialmente aos domingos, e que vai, na medida do possível, aumentando, se der certo, se for possível, uma missa diária é o ideal, né? Mas, não sendo possível, ao menos, salvo em exceções por causas justas, ao menos todos os domingos as crianças devem receber a Santa Comunhão. E daí, sobre a questão da idade da comunhão, né? Muita gente se espanta de crianças muito pequenas recebendo a comunhão. Alguns até acham que é errado. Daí nós vamos falar um pouco mais sobre isso um pouco mais adiante. Mas as crianças que faziam parte da Cruzada Eucarística, elas eram convidadas a receberem a Santa Comunhão o mais cedo possível, mais frequentemente possível, mais fervorosamente possível. E esse fervor, esse amor à Sagrada Comunhão ia aumentando gradativamente à medida que elas iam vivenciando ali na prática de tudo que era próprio da Cruzada Eucarística. Então, reza, comunga, sacrifica-te. Os cruzados, eles são ensinados a fazer sacrifícios, né? Desde a mais tenra idade, né? Bem pequenininho, ele já aprendeu uma coisinha ou outra, já dá para ensiná-los a fazer sacrifícios, né? Aqui em casa, os sacrifícios começam ali por volta dos 3 anos de idade, a gente já começa a explicar, e a criança já vai fazendo um pouquinho coisa, eu não gosto de giló.
Então, come e oferece pelas almas do purgatório que estão sofrendo tanto, esperando que alguém coma um pouquinho de jiló em sacrifício para que ela tenha algum alívio. As crianças compram a ideia, elas geralmente aceitam fazer pequenos sacrifícios e a gente vai incentivando isso ao longo dos anos da vida dela. E os cruzados, eles têm esse chamado especial para os sacrifícios, né? Especialmente, assim, aqueles exigidos pelo cumprimento dos próprios deveres. Então, você tem esse dever, eu não quero fazer, mas você vai fazer, porque você faz parte do cruzado e você tem que cumprir os seus deveres. Então, isso até ajuda, né, as crianças a fazer aquilo que elas têm que fazer. Sempre em união com o sacrifício de Nosso Senhor Jesus Cristo na Santa Missa. As crianças devem ter clareza disso. Os pais devem sempre estar dizendo que todo pequeno sacrifício que elas fazem é incorporado ao grande sacrifício, supremo sacrifício de Nosso Senhor Jesus Cristo, renovado de forma incruenta na Santa Missa diariamente. E aqui nós podemos tomar como exemplo os pastorinhos de Fátima, que mesmo sendo crianças pequenas, né, o pequeno Francisco tinha apenas 7 anos, eles foram convidados por Nossa Senhora a se sacrificarem pela conversão dos pecadores, pelas almas do purgatório, pela paz no mundo. Então, Nossa Senhora deu o exemplo ali, se ela pediu o sacrifício pelas crianças, nós também podemos pedir, sem medo de estar sendo injusto, de estar exagerando, de qualquer coisa nesse sentido. Podemos pedir e tenham certeza de que esses pequenos sacrifícios, vindo de corações tão puros, de almas tão generosas, agradam imensamente a Deus. Então, reza, comunga, sacrifica-te e, por último, ser apóstolo. A devoção ao Sagrado Coração ela é essencialmente apostólica e faz parte da cruzada. A cruzada eucarística infantil, então, se propõe a desenvolver e a manter em seus membros um espírito apostólico, né? Então, todo o programa apostólico, tudo que a criança faz, ela deve ter sempre em mente suas orações, sua espiritualidade, tudo que ela faz, ela deve ter sempre em mente a salvação das almas, né? O seu apostolado ali, mirim, de alguma forma contribuir para que as almas sejam salvas. Conquistar almas para o Sagrado Coração, conquistar almas para o Santíssimo Sacramento. E como as crianças podem viver na prática a espiritualidade da cruzada eucarística infantil? Claro que será necessário adaptar a idade de cada criança, né? Então, se tem uma criança maior, você tem condições de falar com ela com mais clareza, né? Exigir dela mais. E uma criança menor, você vai ali de acordo com a idade, de acordo com que nós podemos chamar de idade mental. Às vezes a criança é pequena demais, mas tem uma grande capacidade de absorver, de entender. Outras vezes o contrário, a criança já é grandinha, mas ainda não entendeu o sentido real. Daí você vai ali de acordo com o que a criança te apresenta, mas o objetivo é visar sempre, né, sem perder de vista, uma firme constância e um contínuo progresso. A gente começa pequeno, começa simples, né, começa de coisas bem simplesinhas mesmo, de ensinar a criança a fazer o sinal da cruz, a beijar o crucifixo e a ajoelhar quando entra na igreja e a ter algumas práticas de piedade, de devoção. A gente vai explicando para ela quem que é o Santíssimo Sacramento, que é Nosso Senhor Jesus Cristo que está ali naquela hóstia, que é Nosso Senhor Jesus Cristo que está ali dentro do sacrário. A gente começa pequenininho, depois a gente vai aumentando as explicações e a criança vai, né, correspondendo. Né? Então, o ideal ali, o que a gente pretende? Iluminar a inteligência da criança ali, para ali compreendendo com a reta razão tudo isso que nós estamos dizendo e, ao mesmo tempo, trabalhar no seu afeto, ali na sua vontade, a fim de que ela possa aderir de corpo e alma verdadeiramente a essa devoção. Mas eles são, então, chamados a serem pequenos soldados de Cristo e, como tal, possuem obrigações que nós temos a responsabilidade de ensinar, de firmá-las na medida que eles vão crescendo e amadurecendo. Então, tem, na prática, o quê? É o oferecimento do dia. Olha, você é um soldadinho, né? Claro que, obviamente, inicialmente você precisa explicar e que
precisa fazer com que a criança possa aderir à ideia, né? Principalmente os maiorzinhos já têm maiores condições de entender isso. Olha, você pode ser um soldadinho de Nosso Senhor, um infante de Nosso Senhor Jesus Cristo. E aí funciona dessa forma, você se torna um soldadinho. O que é um soldadinho? É o que defende, é o que está sempre pronto ali para batalha, para defender, para amar, para servir, para fazer o que lhe for ordenado pelo grande Senhor, né? Pelo grande Mestre, que é Nosso Senhor. E daí você quer fazer parte desse exército de Nosso Senhor Jesus Cristo? Daí, a partir disso, a gente vai progressivamente ensinando os soldadinhos, ele treinando, passam por esse treinamento, assim como os soldados passam por treinamentos para aprenderem o que é próprio ali do seu trabalho, né? Enquanto soldados, também nós vamos fazendo esse treinamento com os nossos filhos para que pouco a pouco eles vão aprendendo os seus deveres, eles vão fazendo o que precisam fazer para serem esses infantes do Santíssimo Sacramento. Já a gente explica mais sobre isso. Mas, na prática, um oferecimento diário. Então, os membros da Cruzada Eucarística Infantil devem ser treinados para fazer seu oferecimento diário pelas intenções do Sagrado Coração de Jesus, pelas intenções do Santo Padre, né? Depois eu vou também disponibilizar para vocês quais são as intenções fixas do Santo Padre, né? Que aí independe de qual Papa que está no momento, independe de qualquer coisa, existem essas intenções pelas quais, quando nós rezamos pelas intenções do Santo Padre, Papa, nós estamos rezando por alguma coisa bem específica que depois eu vou disponibilizar para vocês, né? Não agora para não fugir muito do assunto, porque o nosso tempo aqui no Instagram é limitado, né? Bom, para este fim, né, desse oferecimento diário e para rezar pelas intenções do Sagrado Coração, pelas intenções em comum que os cruzados têm, pelas intenções particulares, pelas intenções do Santo Padre, as crianças devem ter uma sólida educação na prática da oração e na maneira de viver a vida cristã. Isso vai se dando aos poucos também, e na medida do possível, talvez seja necessário algumas aulas a mais nesse curso, para que eu possa, talvez, lançar luzes, ajudar vocês a estruturar um pouco mais a forma de fazer uma catequese mais estruturada, de oferecer essa educação sólida para os filhos desde a mais tenra idade, né? Lembrando, aqui, aproveito para lembrar que o curso Educação Católica dos Filhos, que trabalha tudo isso de forma mais aprofundada, que trabalha tudo que tem a ver com a educação católica dos filhos de forma mais aprofundada, está disponível, enquanto estiver durando esse mini curso, será disponível por apenas R$50. O curso custa 250, o curso completo custa 250 e durante esse tempo da Cruzada Eucarística Infantil, enquanto eu estiver dando esse mini curso, ele estará a preço de R$50 a fim de possibilitar que você não tem desculpa para dizer que não pode, não sabe dar uma sólida educação para que as crianças aprendam desde a mais tenra idade a ter uma vida verdadeiramente cristã. Então, está disponível o curso aí para que você possa oferecer esse tipo de educação para os seus filhos. Então, eles devem ser levados pouco a pouco a conhecer e a entender minuciosamente que eles têm o dever de honrar a Deus e de cooperar na obra da salvação das almas e da instauração do reinado social do nosso Senhor Jesus Cristo. É esse o papel deles enquanto soldados de Cristo. São soldadinhos que se alistaram para o grande exército de nosso Senhor. E, então, o sacrifício da Santa Missa e a Sagrada Comunhão. Vamos agora falar mais especificamente desse ponto da Cruzada Eucarística Infantil, frisando mais sobre essa devoção aos infantes do Sagrado, do Santíssimo Sacramento. Progressivamente, ou seja, pouco a pouco, as crianças devem ser ensinadas a assistirem cada vez mais piedosa e devotamente o santo sacrifício da missa. Não apenas as crianças que já comungam, mas todas as crianças, mesmo as pequenininhas.
Claro que as pequenininhas, os bebês de colo, é um pouco mais difícil, mas algumas coisas a gente já pode fazer que vai ajudando. Por exemplo, os bebezinhos, à medida que vão crescendo e descobrem o chão, ficam querendo ir para o chão. Daí, muitas vezes, na igreja, os pais colocam os filhos no chão e deixam caminhar livremente. E isso depois fica um pouco mais difícil de conseguir conter, porque já se acostumou com essa liberdade. Daí é preferível os pais tentem segurar mesmo ao máximo seus filhos pequenos no colo, mesmo eles vai ficar tentando se escorregar, tentando ir para o chão, mas a gente firma e a gente tenta mantê-lo sempre no colo. Porque a gente coloca no chão uma vez, eles gostou, daí é difícil, depois vai ficando cada vez mais difícil. Daí facilita muito, né? Claro que isso não é uma regra, né, gente? Mas ele nem é pecado colocar a criança pequenininha no chão da igreja, mas o ideal, e para facilitar para a gente mesmo, é que você não coloque. Fique com ela, com um bebezinho no colo, para ele já ir se habituando ali com aquele pequeno espaço. Né? Ele vai entendendo, pouco a pouco, que toda vez que ele está naquele ambiente que é a igreja, que é onde acontece o santo sacrifício da missa, ele tem que ficar mais recluso, mais quieto, mais tranquilo. A gente vai, digamos, adestrando ali, ensinando, controlando um pouco mais o comportamento das crianças. Agora, a gente consegue manter um bebezinho do início ao fim da missa em silêncio, sem chorar, sem gritar, sem falar, sem nenhum barulho, sem nenhum incômodo? Claro que não, né, gente? São crianças. Então, vai ter esses incômodos, mas o que a gente tem que fazer é bem simples. Vai ensinando pouco a pouco, não dá muito espaço. Se a criança estiver incomodando demais com muito barulho, nós devemos retirá-lo da igreja para não atrapalhar as demais pessoas que estão assistindo a Santa Missa. Saímos da igreja com ela um pouquinho, vamos lá, damos uma explicação, dá uma bronca, falando mais firme, não pode. Ou no caso, se a criança já estiver agitada, já estiver chorando, qualquer coisa assim, a gente acalma primeiro, depois retorna com ela para a igreja. Né? O objetivo não é ficar lá fora e deixar a criança livre lá fora, porque aí ela vai preferir ficar sempre lá. Daí ela já entendeu a sua arma. Ela faz uma baguncinha na missa, a mamãe leva para brincar lá fora. As crianças não são bobas, muito pelo contrário. Então, não é esse o objetivo. Leva para fora para acalmar, para resolver, para apaziguar ali a situação e assim que se resolver, volta para dentro da igreja e tenta fazer com que a atenção da criança se volte para o santo sacrifício. E aí, assim, a gente vai fazendo também com crianças um pouco maiores, né? E as maiores, que já entendem, você já também já vai explicando. Então, nós estamos na igreja, é um lugar sagrado, aqui não pode cantar, aqui não pode falar alto, aqui não pode ficar olhando para trás, aqui não pode fazer barulho. É claro, gente, que elas vão mesmo assim fazer algum barulho, fazer uma pirraça de vez em quando, fazer esse tipo de coisa que as crianças fazem. E o fato é que tem dias que elas estão mais tranquilas, que é mais fácil de conduzir. Tem dias até que nós estamos mais calmos, mais pacientes, mais firmes. E tem dias que nós estamos mais agitados, as crianças estão mais agitadas, nós estamos com menos paciência, mais cansados. Enfim, tem essas coisas todas que faz parte, mas nós devemos fazer todo o nosso esforço para manter a calma, né? Como pais, não é coisa fácil, mas nós precisamos nos esforçar muitíssimo para manter a calma, ter o controle da situação e ir conduzindo os filhos a assistirem com uma concentração cada vez maior. Às vezes, assim, a princípio é mais um comportamento corporal mesmo. O corpo fica quieto, calado, em silêncio, já é um bom começo. Depois a gente vai ensinando ali. Olha quem está ali, nosso Senhor. Olha para frente. Né? Vamos parar, né, de curiosidade. Não olha nem para um lado, nem para a esquerda, nem para a direita, nem para trás. Somente para frente. Toda vez que a criança vira o pescocinho para lá, para olhar, escutou um barulho, escutou um choro, alguma coisa, ela quer ver, uma curiosidade natural, que nós temos que ajudá-la a controlar. Então, a criança virou o rosto, delicadamente a gente vira o rosto dela novamente para frente. Ficou mexendo as pernas, ali movimentando as pernas, a gente vai lá, passa a mão nas pernas, né? Porque a gente já explicou em casa para elas antes, que não pode balançar as pernas nem olhar para o lado. Daí, na igreja, a gente tenta fazer tudo com gestos, com o mais absoluto silêncio que nos for possível, sem fazer muito barulho com os lábios, né? Porque a gente também está ensinando esse comportamento de silêncio para a criança. Então, tentar acalmá-lo e direcionar o seu olhar para onde deve ser, que é a Santa Missa. E os maiores, ainda maiores, a gente vai, além disso,
ajudando-as a entender mesmo o que está acontecendo. Olha, ali é o sacrifício incruento que se renova, um sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu na cruz por nós. Então, agora na missa, ele está novamente se oferecendo em sacrifício por causa de nós. A diferença é que teve derramamento de sangue no sacrifício da cruz e no sacrifício da missa é um sacrifício incruento. E essa palavra incruenta, a gente pensa, mas a criança não vai entender o que isso significa. Entende sim, pode dizer. Então você vai explicar. Incruento quer dizer o quê? Não teve derramamento de sangue. E as crianças, elas são muito mais capazes do que a gente a julga ser. E aí, elas conseguem sim. É uma dica interessante que a Poliane está dando aqui, né? Chegar mais cedo, procurar um local mais adequado, que facilita a visualização na criança do que está acontecendo lá na missa, né? Lá no altar, olhando para frente. A gente senta lá atrás, a criança vê tudo que está acontecendo lá na frente. Mas aí tem um problema técnico, né? Lógico, que não dá para todo mundo sentar lá na frente logo, nem sempre a gente vai conseguir sentar lá na frente, às vezes tem que sentar atrás mesmo. E mesmo atrás a gente tem que conduzir as crianças a olharem sempre para frente. Então, você sentou aqui, você vai olhar do seu banco para frente, você não vai olhar para trás. Mesmo se fizer barulho, você vai disciplinar as crianças a isso. Claro que não é de um dia para o outro que se consegue, mas aos poucos a gente vai disciplinando e mostrando que elas devem olhar sempre para frente com atenção no que está acontecendo lá na frente. E crianças maiores, você ainda vai explicando, vai envolvendo ela ali na Santa Missa, nos acontecimentos, e aos poucos elas vão internalizando e entendendo. Ajuda muito, por exemplo, uma das coisas que eu tenho feito atualmente que está ajudando, ensinando para elas os cantos. Aqui nós assistimos a Santa Missa no Rito Tridentino, então os cantos são todos, em geral, são em latim, cantos gregorianos, e daí nós estamos estudando as letras, tá? As meninas estão aprendendo a cantar, digo as meninas porque eu só tenho meninas, tá, gente? Elas estão aprendendo a cantar os cânticos da missa, e daí na hora que tem um cântico elas ficam com mais atenção, porque elas já conhecem, embora elas já conheçam por participação, por frequência, né, na missa, mas quando elas aprendem ali um pouco mais a cantar, a atenção delas fica mais aguçada para aquele momento da música, isso também ajuda. Ajuda um pouco também as crianças terem algum livrinho que ajuda a internalizar a missa. Eu uso esse daqui, tenho usado muito, né? O Santo Sacrifício da Missa, que é um pequeno missal das crianças, da editora Permanência. Ele tem aqui algumas orações e as crianças vão acompanhando, tem as ilustrações também. Então, as minhas ainda não leem, né? Mas elas vão acompanhando aqui, alguns em casa eu mostro para elas, né? Então, uma das coisas interessantes que eu gosto nesse livro é que elas sempre acompanham aqui a veste litúrgica do padre, a cor, né? Então, na hora que o padre entra, e principalmente quando muda, não precisa falar com elas. Imediatamente elas abrem um livrinho e já procuram ali, e elas mesmas já falam: mãe, é roxo, nós estamos na quaresma, né, mamãe? É vermelho, é festa de algum santo? Então, elas prestam atenção, né, nessas coisas e daí ajudam um pouquinho. Mas as crianças ficam ali o tempo inteiro seguindo perfeitamente? Crianças maiores, sim, crianças pequenas, nem tanto. Mas a gente vai fazendo o que a gente pode para ensinar e para conduzi-las a estar olhando para frente com a máxima devoção possível. Né? Para isso, além de ir ensinando, instruindo, insistindo pacientemente que elas assistam à missa em silêncio, um silêncio, né, nós devemos exigir delas e também de nós. O silêncio corporal e labial, ou seja, não é só o silêncio da boca, não é só não falar nada, não cantar, não gritar, não chorar, etc. Mas também não ficar movimentando, né? Que você senta e põe os pés em cima do banco e desce, sobe, vira para um lado e vira para o outro. Gente, estamos falando de crianças, então não estou dizendo que elas não vão fazer isso nunca. Claro que vão, muitas vezes. As minhas ainda tem dias que elas estão muitíssimo agitadas, mas a gente está sempre falando com elas, é isso que a gente deve fazer. Missa tem que ficar quietinho, não fica levantando, descendo. Então chegou na igreja, vai ao banheiro, bebe água, para não precisar ficar saindo. Só sai se for de extrema urgência. Se for uma coisa assim que não consegue suportar, mas o ideal é que não saia.
E aí a gente vai ensinando a criança a fazer esse silêncio corporal, mas também nós devemos fazer, né? Porque se a gente quer que elas fiquem quietas, mas a gente fica desinquieto, elas vão fazer o que nós estamos fazendo, né? O que elas estão vendo e não o que nós estamos dizendo. Então, atenção para o exemplo, né? O bom exemplo aí, que é um meio muito eficaz de ensinar as crianças. Elas nos imitam em tudo. Daí devemos então conduzi-las a um silêncio corporal e labial. Vamos também ensinando-as a se comportarem corretamente no interior das igrejas, né? E isso, além das explicações, nós também vamos ensinando-os a ter o temor de Deus, que necessariamente leva a uma profunda reverência e a um imenso respeito pelo local sagrado, que é a casa de Deus. Então tem algumas regras, né, que ajudam. E eu vou mostrar algumas para vocês aqui, mas também é uma outra coisa que eu vou disponibilizar depois no Stories. Acho que dá para pôr no Stories, eu vou tirar uma foto, porque eu não vou ter tempo de digitar, não. Mas esse livrinho é um devocional, um manual dos adoradores do Santíssimo Sacramento, de 1961. É um livrinho bem antigo, que na verdade, eu ia comprar no sebo, mas quando eu fui perguntar o preço, o moço do sebo me deu esse livrinho e ele não sabe o grande presente que ele me deu. E aí aqui tem uma parte que fala sobre o comportamento na igreja. Isso eu vou ler aqui para vocês, só umas 3 ou 4 regras, e depois eu vou disponibilizá-las completas de alguma forma aí nas redes sociais. Então, por exemplo, lembre-se que está na casa de Deus, onde se deve portar com todo respeito, silêncio e modéstia. Faça a genuflexão ao Santíssimo com um espírito de adoração. Para fazer a genuflexão, volte-se para o altar, desça o joelho direito até o chão, ao lado do calcanhar esquerdo. O corpo permanece como estava, sem precisar inclinar-se nem benzer-se. Se o Santíssimo estiver exposto, a genuflexão se faz com os 2 joelhos e uma inclinação do corpo. Então, a gente faz e ensina a criança. Entrou na igreja, põe o joelho direito no chão. Aí as crianças ainda, às vezes, no começo, um pouco perdidas qual que é o esquerdo, qual que é o direito. A gente vai ensinando. E à medida que elas vão aderindo, elas vão crescendo, elas vão aprendendo. Então, do joelho direito tem... então não sabia que tinha o joelho certo para ajoelhar na igreja. Tem. Então, ajoelha sempre que a gente atravessa o altar. Então, todo lado de cá, eu vou vir para o lado de cá, ou eu vou levantar, eu vou sair, a gente sempre vira para o altar, põe o joelho direito no chão, faz uma leve inclinação e depois se levanta. E aí, quando chega na igreja, que vai falar também que se o Santíssimo estiver exposto, né? Quando o Santíssimo estiver exposto, ou seja, estiver no momento da comunhão, no momento da consagração, ou for um momento de adoração que o Santíssimo está exposto, ajoelha-se com os 2 joelhos e faça uma inclinação mais profunda de genuflexão, certo? E aí aqui fala também que chegou na igreja, já deve passar água benta, e depois já ir para o seu lugar, e rezar primeiro ao Santíssimo, depois se rezará a Nossa Senhora e depois aos santos. Olha só que bela hierarquia. A gente primeiro cumprimenta a Santíssima Trindade, depois a Senhora das Vitórias. E por último, as nossas devoções particulares, os santos, as orações que a gente quer fazer, etc. Então eu vou disponibilizar depois todas as regras. Esse livrinho aqui, ele chama Manual dos Adoradores do Santíssimo Sacramento. Ele foi vendido pela editora Vozes, do Rio de Janeiro, em 1961. Daí eu não sei se encontra ele nos sebos, na internet, por aí eu não procurei. Mas é um livrinho muito bom, depois eu vou colocar a foto dele e dessas regrinhas que eu falei para vocês, as regras completas, né, gente? Queria até falar das regras de todas as outras, mas não daria tempo. Bom, então, a gente vai ensinando as crianças e vamos aprendendo, vamos fazendo como exemplo e vamos ensinando as crianças a se comportarem com a máxima reverência dentro do local sagrado que é uma igreja. Elas já têm que entender que é sagrado, que não é para brincar, que não é para correr, que não é para rolar no chão, que não nem cumprimentar os amiguinhos. No máximo, você
balança a cabeça e dá um oizinho porque tá dentro da igreja. Quando terminar a missa, daí sim vocês terão um tempo lá fora para brincar. E aí a gente dá esse tempo para elas como prêmio até, né? Para deixar elas brincarem um pouquinho depois da missa. Bom, e ainda ajuda muito lançar mão de métodos próprios para assistir o santo sacrifício com devoção e frutificação. O livro dos infantes, esse aqui, oferece um método. Ele oferece um método de assistir a Santa Missa, tem aqui dentro, em seu interior, mais para o final. Deixa eu encontrar. Aqui. Um método para assistir a Santa Missa. Então, tem aqui ó, a Santa Missa, para vocês verem. Uma ilustração, né, da Santa Ceia. E daí aqui tem uma oração para cada parte da missa, tá vendo? É nisso que consiste o método. Mas aqui é baseado na missa do rito romano, no rito tridentino. De forma que a missa nova é um pouco diferente, não vai ter exatamente essa sequência, mas a maioria das coisas bate. Então, ao começar a missa, aí aqui a criança os pais já vai falando assim, olha, a missa vai começar. Agora você faz essa oração. Para crianças que já sabem ler, é perfeito. Agora você faz essa oração que a missa vai começar. Daí a criança faz a oração dela aqui, em português mesmo. Ela vai fazendo a oração, porque o método conduz uma oração para cada parte específica da missa. Depois tem a confissão, que é o momento ali do perdão, né? E as minhas já sabem, a Sara, né? A maiorzinha já conhece o confito, ela reza junto. A Sofia não sabe ainda, eu peço para ela rezar o pequeno ato de contrição, que ela já sabe. Mas crianças que já sabem ler podem, inclusive, ir acompanhando aqui. Aí tem o introito, o Kyrie, o Glória, a Epístola. Uma oraçãozinha para cada momento ali da Santa Missa. O ofertório, no ofertório da hóstia, o ofertório do cálice, o lavabo das mãos, orate pratis, o prefácio, momento dos vivos e assim sucessivamente. O Paternoster, que é o Pai Nosso, a comunhão do sacerdote, aí ela vai acompanhando ali, no passo a passo da missa, tem uma pequena oração que ela pode ir fazendo a cada momento. Mas, geralmente, esses livros devocionais mais antigos costumam ter algum tipo de método de assistir a Santa Missa. Certo? E aí tem as orações antes e após as comunhões. E a gente vai explicando para a criança e ela vai, aos poucos, entendendo e aderindo e assistindo a missa cada vez de forma mais piedosa. A meta dos pais é fazer com que as crianças ou adolescentes, com que seus filhos assistam ao santo sacrifício eucarístico cada vez mais conscientes e cada vez com uma maior devoção, a fim de que aprendam desde cedo a fazerem da missa o núcleo central de suas vidas, que elas entendam que a Santa Missa é o que temos de maior valor sobre essa terra. E, de fato, o dever próprio e principal da cruzada eucarística, como diz o próprio nome, é treinar as crianças de tal maneira que elas se tornem o sacrifício que elas tornem o sacrifício da missa o centro de suas vidas. Então, vivendo de acordo com a lei de Cristo, com maior dignidade e perfeição, participam do seu sacrifício como vítimas. Por fim, as crianças devem ser ensinadas também a visitar frequentemente Nosso Senhor e Salvador no Santíssimo Sacramento. Isso ajudará a promover uma amizade sagrada com Nosso Senhor Jesus Cristo. As crianças também devem saber que o sacrifício eucarístico foi instituído por Cristo para a maior glória de Deus e, portanto, para a salvação das almas. Daí toda essa catequese a gente vai dando para as crianças ao longo da vida delas. E visto que o sacrifício da Eucaristia é o centro da vida cristã, toda verdadeira educação cristã deve ser eucarística, sempre. Não dá para dar uma educação cristã e tirar o centro da vida cristã, que é a Eucaristia. Pelo contrário. Portanto, a cruzada eucarística esforça-se, em primeiro lugar, por tornar os ensinamentos e verdades contidas no mistério do sacrifício da missa a base e a norma da educação das crianças. E com toda sinceridade,
A Cruzada Eucarística Infantil vai pedindo que as crianças recebam o pão celestial o mais cedo possível, frequentando o mais cedo possível, o mais frequentemente possível, com o maior fervor possível. E, consequentemente, a menos que haja alguma dificuldade para impedi-los, né, as crianças devem se aproximar da mesa sagrada, da Santa Comunhão, toda semana e, se possível, todos os dias. Mas se não for possível todos os dias, o máximo de vezes possível. E aprendam a receber a Santa Comunhão cada vez com mais dignidade. Tenham em vista que a própria comunhão ajuda, porque a graça aumenta, né? Então, cada nova comunhão aumenta seu estado de graça. Daí é claro que uma criança que já recebe a comunhão também já se confessa. Daí os pais têm que estarem atentos para as crianças se confessarem, no mínimo, uma vez por mês, mas de 15 em 15 dias ou toda semana, se possível for. Mas as crianças devem também ser levadas a frequentar o sacramento da confissão, para que isso vai dando a elas uma noção cada vez mais clara da dignidade do Santíssimo Sacramento, né? Que elas recebem na comunhão. Então, no sacramento da Eucaristia, Cristo, de fato, está todo inteiramente e não em fragmentos de hóstia, né? Isso nos ensina Santo Tomás de Aquino, e daí a gente deve ensinar isso para as crianças, cada pedacinho ali da Sagrada Comunhão é nosso Senhor Jesus Cristo todo inteiro, em corpo, sangue, alma e divindade. E se a hóstia se dividir em centenas de pedaços, cada pedaço daquele contém Cristo todo inteiro, em corpo, sangue, alma e divindade. A gente deve estar sempre conduzindo as crianças a entenderem isso. E se é a pessoa inteira de nosso Senhor Jesus Cristo que está na Eucaristia, como poderá se dizer cristão quem não adore a viva presença de Cristo? A devoção do Santíssimo Sacramento é a rainha das devoções. Isso quem nos diz é o Padre Faber, é a rainha das devoções. E isso está nesse livro aqui dos infantes, essa parte aqui da aula vai estar presente lá no livro dos infantes. Né? A devoção ao Santíssimo Sacramento é uma devoção cotidiana, corriqueira, contínua, profunda, objetiva, simples e direta, tudo ao mesmo tempo. Porque o Santíssimo Sacramento é o nosso pão diário. E ele é o meio pelo qual nós expiamos os nossos pecados, corrigimos os nossos defeitos. E é a via mais segura, na verdade, do progresso espiritual. Não é possível ter progresso espiritual sem a Santa Comunhão, não é mesmo? É a razão de ser das nossas vidas, o sol que nos aquece, a vida de nossa vida, a alma de nossa alma. E é isso que a gente tem que incutir ali no coraçãozinho infantil dos nossos filhos o mais cedo possível. A adoração eucarística nunca se suspende em um só momento no seio da igreja. Então, a gente precisa levar as crianças a terem essa noção e a aprenderem a ter verdadeira devoção por nosso Senhor Jesus Cristo. É a devoção de todos os países, de todos os povos, de todas as raças, nações, de todos os séculos e de todas as idades, de todas as classes, profissões, estados de vida, de todos os temperamentos e de qualquer coisa. Gabriela, eu vou tentar responder com pouquinho tempo que a gente tem, mas eu ainda quero falar um pouco sobre esse assunto da comunhão de crianças com apenas 5 anos. Vamos ver se dá tempo aqui, como é que a gente faz. Mas entendam isso, que é a devoção das devoções, é a rainha das devoções, a devoção do Santíssimo Sacramento, e nós devemos ensiná-la às crianças ao mais rápido possível. É uma devoção para todas as idades. Então, nós devemos ensiná-los. Se é uma devoção para todas as idades, quanto mais cedo nós apontarmos, eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, melhor. E aí a gente deve, desde o ventre, já ir apresentando o nosso Senhor Jesus Cristo para as crianças. Ensinar, né, os recém-nascidos já são convidados a adorar nosso Senhor, que também foi um recém-nascido, né, que nasceu no meio de nós. Né, o batismo faz com que aquela criança se torne ali um cristãozinho, deve ser feito o mais rápido possível. E aí, a partir daquele momento, ela é cristãozinha, os pais e padrinhos assumem ali algumas responsabilidades próprias de conhecer, servir,
e amar a Deus, né? O fim último para o qual foi criado. Então, a gente deve criar toda uma atmosfera favorável em casa para ensinar os filhos. Depois a gente vai ter que ter uma outra aula sobre a catequese, né? Sobre como ensinar e instruir os filhos. Depois eu vejo como que eu faço com essa aula sobre a catequese. Não dá tempo de falar sobre isso aqui agora, mas fato é que nós devemos conduzir os nossos filhos cada vez mais a uma consciência do que é o Santíssimo Sacramento e que elas devem desejá-lo, amá-lo, servi-lo, se colocar a serviço dele completamente. Respondendo um pouco a pergunta da Gabriela, de forma bem sintética, daí quando a gente tiver essa aula que eu estou dizendo sobre a catequese, a gente foca nesse ponto, que é um ponto importante, que é algo que intriga muita gente. Como assim uma criança de 5 anos fazendo a primeira comunhão? Às vezes alguns colocam até como se fosse algo errado, né? Não pode. Mas não é de qualquer jeito, tá? Não é só a idade. Porque fez 5 anos, então já vai fazer a primeira comunhão. Não é assim. As crianças, elas recebem uma preparação, né? Elas recebem uma sólida formação cristã, recebem uma preparação de tal forma que elas entendem o que está acontecendo, elas já têm consciência, né? Elas têm um conhecimento profundo da doutrina da igreja? Claro que não, né, gente? A gente não vai exigir isso de uma criança, sendo que nem nós temos e, portanto, comungamos. Então, elas não têm um conhecimento profundo da doutrina da igreja, mas elas sabem o básico que elas precisam saber para receber a comunhão, que é o quê? Que é saber que ali está nosso Senhor Jesus Cristo e desejar recebê-lo. A criança tem que ter o desejo, não é porque os pais querem, ela tem que, dentro dela mesma, querer receber nosso Senhor ali na hóstia sagrada. Também ela precisa ter uma catequese básica, né? Ela tem que conhecer os mandamentos, é se possível que ela saiba de cor ali a sequência dos 10 mandamentos, mas isso pode ser ensinado posteriormente, não tem problema. O mais importante é que ela tenha noção de que existem as leis de nosso Senhor Jesus Cristo e que elas devem cumprir essas leis, que são os mandamentos, os 10 mandamentos. Aí elas devem saber, pelo menos de uma maneira geral, quais são e o que significam esses mandamentos. E, além disso, uma noção sobre a Santíssima Trindade, né? Existe um só Deus, existem 3 pessoas, e, enfim, uma catequese bem básica ali, pelo menos, né? Quem é Deus? Deus é um espírito perfeitíssimo. Até eu gosto muito do esquema de catecismo, perguntas e respostas. A gente vai trabalhar sobre a catequese, mas bem brevemente. Às vezes as pessoas acham que precisa de um monte de livros para fazer uma catequese com uma criança. E, na verdade, a coisa é bem mais simples do que parece. Então, você lança a mão de um livro, né? Eu não estou com o meu aqui que eu uso, eu não trouxe ele para cá, mas né, você lança a mão de um livro, tem os livros da Alexandria Católica, tem um monte de livros para catequese disponíveis gratuitamente. Também algumas editoras têm publicado aí outros livros para catequese excelentes, com ilustrações belíssimas, né? Os livros antigos, quanto mais antigo o livro, melhor, costuma ser um pouco essa a regra. Mas no final das contas, não tenho nada disso, eu não tenho impressora, eu não tenho blá blá blá, não sei como é que eu faço nada. Muito simples, Catecismo de São Pio X. Esse aqui. Ó, Catecismo de São Pio X tem um esquema de perguntas e respostas e as crianças são muito capazes de decorar essas perguntas e respostas. Algumas são maiores, né? Daí a gente pode resumir, simplificar. Os livros já fazem isso. Mas vamos dar um exemplo aqui, ó, sobre os anjos. Quais são as criaturas mais nobres que Deus criou? As criaturas mais nobres criadas por Deus são os anjos. Quem são os anjos? Os anjos são criaturas inteligentes e puramente espirituais, sem corpo. Daí, olha só, a criança aprende a pergunta, aprende a resposta. Você lê 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, quantas vezes forem necessárias até ela memorizar. Costuma não demorar muito, né, nas perguntas e respostas que são mais curtinhas. E daí a gente vai ensinando. Mas olha, o livro que eu uso, depois eu vou mostrar para vocês. E eu encontrei ele em PDF, não em PDF, qual que é o nome? Não sei qual que é o nome, mas ele tá dizendo, eu encontrei ele assim em páginas, eu não sei se é fotos, enfim. Não sei dizer ao certo como é que é, mas eu encontrei, salvei, daí eu tenho um arquivo com ele que dá para imprimir e daí, quando eu for dar essa aula sobre a catequese, eu vou aprofundar mais nisso, né, sobre como fazer essa catequese. Mas entendo que para receber a primeira comunhão é preciso apenas que a criança tenha uma noção razoável, né, da catequese, de uma maneira geral, dos principais pontos,
né? Precisa saber que Jesus Cristo é Deus e que ele se encarnou, que ele nasceu, que ele morreu, que ele ressuscitou. Claro, ela precisa saber dessas coisas. Ela precisa saber que no Santíssimo Sacramento, o Santíssimo Sacramento é nosso Senhor Jesus Cristo todo inteiro que está ali, e ela precisa desejar recebê-lo. Daí, então, marca-se uma entrevista com o padre vai verificar se realmente a criança está apta. Se ele entender que sim, marca-se a data da primeira comunhão. Eu sei que isso suscita um monte de dúvidas. Primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte: isso não é possível em todas as comunidades, em todas as paróquias, devido à realidade que nós nos encontramos hoje. Essa não é a regra, é a exceção, né? A regra hoje é a comunhão por volta dos 10, 11 anos, né? Nessa faixa de idade. Então, não serão todas as paróquias, todas as comunidades que darão disponibilidade para uma criança fazer comunhão com apenas 5 anos. Daí, gente, não tem problema nenhum também, você não vai ficar comprando briga lá com o padre, arrumando confusão. Você vai dando uma catequese cada vez mais sólida, você ensina a criança a fazer a comunhão espiritual. E daí, assim que for possível, que ela faça a primeira comunhão, né? Mas não tarde, assim que possível. Então, se é possível com 5, faz com 5. Se é possível com 7, faz com 7. Se é possível com 10, faz com 10. Mas faça com que a criança tenha a honra, a graça de receber o nosso Senhor o quanto antes. E, gente, tudo isso que eu estou dizendo sobre a comunhão de crianças pequenas se encontra bem documentado. A gente vai trabalhar isso na cadeia. Eu vou ter que dar essa aula sobre catequese. Mas vai ter que ser depois de terminar as aulas que já estão programadas, tá? Mas eu vou dar essa aula sobre a catequese e nós vamos também, nessa aula, trabalhar com mais especificidade o decreto Quão Singular, de 1910, do Papa Pio X, onde ele permite que as crianças frequentem os sacramentos da confissão e da comunhão a partir da idade da razão. Mas a idade da razão não é 10, 12 anos? Não. A idade da razão é quando a criança compreende. Quando ela consegue compreender quem é nosso Senhor Jesus Cristo e que ele está presente no Santíssimo Sacramento e eu desejo recebê-lo. Então, se a criança já tem essa capacidade, ela já está na idade da razão, ela pode ser preparada e pode receber a comunhão. Tem muitos e muitos, milhares de casos na igreja que receberam a comunhão com 5 anos. Inclusive, era a regra anterior da igreja, por muitos anos, as crianças faziam a primeira comunhão basicamente junto com o batismo. Daí, como corria risco da criança cofar e tal, aí foi passado um pouco para frente. Depois mudou novamente. Mas o Papa São Pio X, quando ele escreveu esse decreto, né, ele enfatizou que o singular amor que nosso Senhor Jesus Cristo manifestava às criancinhas, que diz, né, deixai vir a mim as criancinhas, deixai vir a mim, não as impeçais, mostra que nosso Senhor deseja ir até as criancinhas. E ele cita o Sacrosanto Concílio de Trento para afirmar que a Sagrada Eucaristia é o antídoto pelo qual somos livres das culpas cotidianas e preservados dos pecados mortais, porque ali nós temos a graça. Gente, ele também diz que a gente deve aproveitar dessa fase da candura, da inocência das crianças e levá-las a receber nosso Senhor. Então, são belíssimas as palavras dele, nós vamos ver isso com mais profundidade. Tem tudo isso aqui nos infantes, aqui tem uma explicação, né, que eu já dei no capítulo que eu escrevi sobre esse decreto, com algumas citações diretas e uma explicação, mas a gente vai ver também na aula, né? Qualquer momento o Instagram vai encerrar aqui, né? Então por isso não dá pra gente ver com muita profundidade. Mas quero dizer que é algo documentado, sabe? Que é algo permitido pela igreja, que não tem nada de errado, muito pelo contrário. Quanto mais cedo as crianças puderem se aproximar do Santíssimo Sacramento, não apenas para recebê-lo, mas também para adorá-lo, para o defender, para o amar, melhor é para a criança, melhor é para a igreja, melhor é para a sociedade inteira, porque ali nasce um soldadinho de Cristo, nasce uma devoção belíssima, uma alma pura que busca nesse augusto sacramento o meio mais eficaz para cumprir o dever que todos nós cristãos temos de adorar nosso Senhor, de guardar a pureza, de o santificar, certo? Então, gente, teremos uma continuidade dessa aula, porque o tempo foi pouco para trabalhar tudo.
E nessa continuidade eu vou ver. Não vai dar. Salve Maria Santíssima, a gente se fala depois.